Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Aliás, boa tarde apenas para os companheiros anti-rubro-negros, que na verdade vão ficar muito felizes, porque querem ver, por óbvio, a nossa ruína. Porque para nós, rubro-negros, não tem boa tarde, porque você já deve ter depreendido aí, porque viu a capa e leu o título do vídeo, que a situação não configura uma tarde muito agradável para nós. É inacreditável. Mas eu queria ainda assim pedir a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo. E principalmente, se você está indignado como eu lamento muito ter te dado essa notícia, companheiro rubro-negro, lamento muito te proporcionar essa reflexão, mas eu não tenho realmente o que fazer, porque não vou guardar isso para mim, quero aqui que você se engaje e demonstre a tua indignação, se por acaso ela acontecer, porque realmente eu tenho visto por aí alguns rubro-negros que defendem a saída do Pedro e ainda defendem também a não renovação do contrato do Gabigol. Fico eu pensando aqui como é que pode ser possível que o Flamengo, por ter os dois melhores centroavantes do país, da América do Sul, ainda tenha torcedores que defendam a saída dos dois. Sinceramente, eu quero aqui respeitar a opinião de cada um, mas eu não entendo como é que pode ser possível uma coisa dessas, ainda que eu também não entenda como é que pode ser possível, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que o Sampaoli, com uma campanha tão pífia, eliminado da Libertadores, hoje tem jogo do Palmeiras, amanhã tem jogo do Fluminense, era o nosso jogo contra eles, ainda que tenha uma campanha tão ruim, ainda que não tenha conseguido encontrar uma maneira de jogar, ainda que seja inteligível nas suas entrevistas, ainda que tenha conspurcado o ambiente todo do Flamengo, porque trouxe um destrambelhado igual a ele aqui para poder dar um soco na cara de um jogador, ainda que ele perturbe tanto, como é que pode ser possível ele ter que conceder aval para alguma coisa respectiva a planejamento de elenco? Não dá para entender. Não consigo entender. Não consigo entender também como é que pode ser possível que o Flamengo, tão bem gerido nos seus processos de gestão, queira ser tão amador como é no processo principal do clube, aquele que é o carro-chefe, razão existencial da nossa história, que é o futebol. Como é que pode ser possível que esses companheiros ainda liguem para o Sampaoli, ainda perguntem para ele se ele vai dar o aval ou não para a permanência do Pedro, e obviamente receberam a resposta que eles queriam, no meu entendimento, em função de um viés mercadológico que tem. Estão doidos para vender o Pedro mesmo. E o Pedro, diante desse cenário aí, também quer sair, porque se tem um treinador que concede o aval para que ele saia, se tem um treinador que apresenta uma minutagem, como eu botei no vídeo de ontem, tão baixa para ele, se ele ainda é jovem e quer alçar voos na carreira, é óbvio que ele tem que sair, enquanto esse treinador estiver ali. Aí fico eu pensando, como é que pode ser possível também que esses dirigentes incautos, neófitos do futebol, consigam entender que o Sampaoli vai cumprir o contrato dele até o final do ano que vem? Não vai, de jeito nenhum. Ele não vai cumprir, porque ele nunca cumpriu contrato em lugar nenhum, porque ou saíram com ele, ou então ele próprio saiu, encontrou uma maneira ali de sair. E esse cara é aquele que preside, mesmo sem achar que a ferramenta de planejamento seja importante para uma organização. Ele próprio diz: eu não planejo nada, comigo é tudo aleatório, é tudo por insights, é tudo pelo lado instintivo que eu tomo as decisões. Como é que pode alguém ainda conceder a ele a circunstância de conceder aval ou não para a saída do Pedro? Fico eu pensando aqui, nem futebolisticamente esse companheiro aí tem um mínimo de inteligência, porque como é que pode uma coisa dessas? O cara ter claramente os dois melhores centroavantes do país e, na verdade, quer abandonar um simplesmente porque encontrou ali algumas dificuldades do Pedro, ao invés de maneira professoral ensiná-lo a praticar as suas teorias. Como é que pode alguém dar aval para poder vender um jogador que é o artilheiro do Flamengo no ano, que é o melhor jogador das Américas do ano passado, que é o titular, eu não diria, mas que tem tudo para ser da seleção brasileira? Como é que pode ser possível? Isso aí, meus amigos, eu quero dizer a vocês, é falta de comprometimento com o clube. Isso aí é desapego à nossa camisa. Isso aí é uma relação meramente comercial com, eu diria, intuito de multa.
Isso aí é não querer realmente o bem do Flamengo. Funciona da seguinte maneira, não me interessa se ele é importante ou não, não me interessa. O interessa é que eu concordo e devo ter influído também isso no pensamento de São Paulo para que o Landim, para que o Braz tivesse barrado o Pedro do primeiro jogo, e também não vou botar no segundo porque ele não me interessa. Não, ele não me interessa. Ele não me interessa, ele pode me ajudar, ele pode botar o time para poder vencer, ele tem condições para isso, é um centroavante perigoso, ele está vendo ali, mas não, ele simplesmente, por uma questão de vaidade, concede o aval para que o Pedro saia. Como é que pode? Isso é inadmissível. Nenhum treinador do Brasil, da América do Sul, concederia o aval para o Pedro deixar o campo, principalmente quando o próprio Pedro seria, num caso hipotético do Palmeiras, do Corinthians, do Atlético Mineiro, de qualquer lugar, o artilheiro do time no ano, e ainda o melhor jogador das Américas no ano passado, tendo contribuído também muito para que o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil e podendo contribuir ainda. No caso do Flamengo agora, nesses 2 jogos contra o São Paulo, como é que pode? O Dorival está dando gargalhada. O mister lá da Arábia, quando se intera disso, ele realmente deve falar com os seus amigos que ele tinha razão quando chegou aqui no Brasil de volta das férias em 2020 e disse que o Flamengo só perderia para ele próprio, porque isso aí é perder para si mesmo. O Flamengo essa semana não tem jogo, sabe por quê? Porque perdeu para si próprio. Sabe por que perde para si próprio? Porque tem essas escolhas mequetrefes aí de treinadores. Infelizmente, é isso que você tem que entender. Como é que pode? Para pensar. Você aí, companheiro, que tem uma empresa, você que é gestor de empresa, está aqui, você que é funcionário de uma empresa, você sabe que é o mais produtivo, que é aquele que mais resulta em sucesso para a empresa. Você aí, dono de uma empresa, você vai conceder tanta facilidade assim para o teu melhor funcionário sair e ir para a concorrência e te encher, então, de negócios frustrados, porque o negócio exitoso vai para a empresa que ele vai? Como é que pode? Isso aí não funciona em nenhum âmbito. Como é que pode a faculdade permitir facilmente conceder o aval? E não é nenhuma questão de dinheiro, hein? Porque ele acabou de renovar o contrato e ele já tinha negado, inclusive, uma proposta para ir para lá, para ir para o Oriente Médio, ganhando 7 vezes mais aquilo que ele queria, dando mostras que queria ficar no Flamengo. Não é nenhuma questão salarial. Não. É apenas uma questão de vaidade por parte do treinador. Como é que pode ser possível? Você aceitaria que um funcionário teu fosse para uma outra organização, porque sendo ele o melhor? E podendo você impedir, conversar com ele? Não, fica aqui, porque nós vamos encontrar uma maneira de atender algumas questões tuas, e também tem as nossas. Vamos chegar aqui a uma decisão salomônica, mas você não pode sair. Como é que pode? Isso não existe em lugar nenhum. Isso só existe no Clube de Regatas do Flamengo. Concederam o aval para o Pedro sair. Aí não sei se vai para o Zenit, não sei se vai para o Lyon, porque tem notícias aí de que o John Textor está atravessando, aproveitando aí a boa relação que ele tem com o Landim, está atravessando o Zenit, e a probabilidade dele para o Lyon é muito alta. Né? E depois, um ano depois, aportar aqui no Botafogo, porque eu não sei se o Pedro vai aguentar ficar lá na Europa. Como é que pode ser possível que o Sampaoli seja consultado? Se eu aqui, Marcos Braz, estou na minha sala, se eu, Landim, estou na minha sala, e aparece então a possibilidade de venda de um jogador, como é que eu vou ligar para o Sampaoli? Me diga, para perguntar a ele se pode vender ou não o Pedro. Pô, é óbvio que ele vai falar que vai vender. É óbvio que ele vai dar esse aval. Como é que pode? Sabe por quê, meus amigos? Eu vou te falar uma coisa. Porque quando ele chega ali na entrevista, tem muitos caindo nas esparrelas dele. Porque ele parece ser humilde, não é? O Pedro é mi gente, então eu vou a tenerlo em mi coração. Tudo mentira, pô, arrogante. Arrogante não fala com atleta nenhum. Fala com ninguém. Fala com funcionário, fala com ninguém. É tudo mentira. Aí o companheiro o vê ali, frágil, o vê ali com aquela fala mansa, meio tímido. Aí o companheiro acha que não pode ser possível, meu amigo, que ele seja um praticante de tanta maldade para o time do Flamengo. Me lembra até a Flora. Lembra da Flora? Aquela personagem de uma novela da Rede Globo, que era
interpretada pela Patrícia Pilar, todo mundo achava que a Flora era santa, que ela era vítima. Malandro, ela era cobra. Ela era cobra. Exatamente como é o Sampaoli. É cobra, o cara simplesmente quer deixar o Pedro sair. Como é que pode? Como é que alguém consegue pensar desse jeito? Porque eu penso assim, eu sou o treinador do clube. Qual é a minha glória? A minha glória é conquistar um título que eu já não conquisto há um tempão, no caso do Sampaoli, há anos, há mais de uma década, ele não conquista um título há um tempão. Então eu estou aqui, peraí, eu preciso desse jogador. Ele, na verdade, se envolveu naquela confusão, meu amigo de 30 anos saiu aqui do clube, estou irado, não botei, mas já perdi ali uma classificação por causa dele, menos um título, cara, não vou ter que ganhar esse título aí, porque eu estou sem ganhar um tempão, então vou deixar esse cara aí. Como é que alguém pode dar aval para a saída do Pedro? Meus amigos, se inscrevam aí no canal, deixa o like. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, se você concorda comigo ou não. Eu sei que é um absurdo perguntar para o Sampaoli se ele dá aval. Que dá aval? Chegar em dezembro, ou então até em setembro, se perder essa Copa do Brasil, o cara não está nem aí. Como é que o cara vai conceder aval, rapaz? Não é à toa que o Flamengo já gastou 50 milhões em 2 jogadores que estão no banco, no Alan e no Luiz Araújo. Foi o que eu falei ontem. Não interessa se o cara vai jogar no ano que vem. Janela do meio do ano, meu amigo, é o seguinte: você tem que contratar para começar a jogar agora, para dar resultado agora. Afinal de contas, quando você enfrenta ali a segunda janela do ano, você está no meio, está no epicentro de todas as competições. Então, contrata, gasta muito dinheiro, jogadores que só podem dar resultados no ano que vem. Isso não existe, a janela foi uma furada. Isso aí foi pleito do Sampaoli, para você entender. E o mesmo companheiro, que traz aqui jogadores que possivelmente só vão jogar no ano que vem, só vão fazer a diferença no ano que vem, se fizerem, ainda por cima é aquele que concede o aval para o Pedro, e ainda por cima é aquele que nunca cumpriu o contrato em lugar nenhum, ainda por cima é aquele que tumultuou todo o ambiente que ele esteve até hoje no futebol. Francamente, gente, hoje à noite tem uma live, vai ser até legal, porque vai começar exatamente no início do segundo tempo do jogo do Porquinho Ladrão. Nós vamos secar o Porquinho. Não tem outro jeito, né? Temos que secar o Porquinho. Então, vamos fazer aqui a live raiz junto com o segundo tempo do jogo do Porquinho, 10h30 da noite. Deixa teu comentário aí. Saudações rubro-negros.